todos, sejam todos bem-vindos. Então nós vamos assim, serenando as nossas mentes, os nossos corações, para que assim nós possamos tranquilizar o nosso corpo, a nossa mente, fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações. E vamos assim sentindo já a paz do ambiente, a luz que nos envolve. E assim nós vamos encontrando a nossa paz interior. Nos elevamos os nossos pensamentos ao alto. E assim nós já vamos percebendo a presença amorosa dos nossos anjos de guarda ao nosso lado. Sentindo a tranquilidade do ambiente. Agradecemos todos aqueles companheiros espirituais que amorosamente prepararam todo esse ambiente para nos receber. E assim, nós vamos sentindo a grandiosidade da importância da nossa oração, da nossa conexão com toda a espiritualidade. Tranquilo, em paz, nós vamos nos ligando assim mais ainda a nossa presença, nós vamos captando a luz da nossa Mãe Santíssima, que vem em nossas direções, nos abraça, nos acalma, nos tranquiliza. E assim, feliz por sua presença, somos amparados e levados até o nosso Mestre Jesus, aonde somos recebidos com todo o amor e carinho que Ele tem por cada um de nós. Jesus nos envolve no seu abraço, nos fortalece e diz aos nossos ouvidos e aos nossos corações que está sempre conosco, independente da situação que nós estamos vivenciando. Que nós tenhamos fé, que nós acreditamos que isto vai passar. Abrimos nossos corações e agradecemos ao nosso amado Mestre Jesus. Ele ainda nos convida para que nós possamos ir até o nosso Pai, Criador, aonde nos ajoelhamos espiritualmente, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, e te pedimos, Pai, que nos abençoe sempre, porque nós precisamos dessa bênção, dessa proteção, para que possamos expandir essa luz, esse amor, com todos aqueles que estão ao nosso lado, com todos os nossos irmãos. Que a sua bênção, Pai, nos esclareça as nossas dúvidas,
nos fortaleça diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E assim, agradecemos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixais cair em tentações, mas livrai de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós vamos convidando a nossa irmã Juliana para a palestra da noite de hoje. Seja bem-vinda. Boa noite. Que prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que o dia de hoje, que a nossa conversa hoje seja realmente frutificada aí pelos nossos próximos dias e que nós consigamos fazer isso acontecer no nosso dia a dia. Muito obrigada pela presença hoje. E vamos começar por uma frase de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, eu estudo já há algum tempo, é um espírito que o Divaldo, principalmente, vem psicografando muitos livros dela. Ela tem uma série psicológica, que são 16 livros, exatamente sobre psicologia, sobre comportamento humano. E a história delas, as vivências que ela teve encarnada, são vivências de grande valor, tanto para a nossa vida, quanto para a vida espiritual também. E o que a Joana vem nos dizer sobre aquilo que a gente faz cotidianamente, que é até difícil ser humano sem reclamar, né? É até um pouco desafiador, mas está no nosso processo também aqui encarnatório, procurarmos vencer esse obstáculo e vencer essa maniazinha, né, que a gente tem de reclamar. E o que a Joana nos diz? Lenta, mas sistematicamente, ou seja, de uma engrenagem vem funcionando e vai se arraigando, pensa em raízes, vai se arraigando na personalidade do homem o hábito infeliz da queixa e da reclamação. Algumas pessoas dizem que é muito difícil ler Joana, né? É muito difícil porque a escrita dela é bem robusta mesmo e rebuscada. Mas aqui o que ela diz sobre sistemática é um sistema. Pensa numa engrenagem funcionando, um sistema funcionando, aqueles sistemas que a gente aprendeu em matemática lá no ensino médio. E quando ela fala de arraigando, é criando raízes profundas. Então, quando a gente tem uma árvore aí, e a árvore começa até a prejudicar as casas e prejudicar as calçadas, é o que a Joana está falando que acontece na nossa psique em relação às nossas queixas e reclamações. Então, quanto mais reclamamos e quanto mais nos queixamos, mais estamos contribuindo por um enraizamento dessa queixa e dessas reclamações em nós. E um pouco mais profundo ainda, eu gosto de trazer uma bibliografia. Em todas as vezes que eu vou conversar nas casas, eu gosto sempre de trazer uma bibliografia que começa com a Bíblia. Porque o nosso cérebro, ele precisa entender algo numa autoridade maior. Então, para alguém ter representatividade, para aquilo que eu esteja falando, encontre terreno fértil em você, você precisa acreditar que isso tem uma autoridade maior. Independente de crença, né, de qualquer religião, a Bíblia é essa autoridade. Então, o que Jesus fala sobre queixas e reclamações? Jesus nos ensina: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. É fácil não, né? Não é fácil não, é um desafio aqui. E foi um pouco mais além, porque Jesus está falando aqui para sermos filhos de Deus inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vamos brilhar. Mas ele está dizendo isso, e Jesus é o nosso modelo.
Então, o que eu sempre falo quando as pessoas me dizem, nossa, mas é muito difícil se comparar com Jesus. Sim, é para ser mesmo, né? Nós estamos aqui para aprender, para nos desenvolver e para evoluirmos. E Jesus é o nosso modelo. Se você observar o Novo Testamento, a passagem de Jesus, dos 3 anos de vida pública de Jesus, Jesus vivenciou sentimentos profundos da humanidade, porque ele já se fez homem para mostrar para nós, homens, que o que nós vivenciamos como homens, como é que nós podemos vivenciar assim como ele vivenciou um espírito de luz, um espírito evoluidíssimo. E como que ele vivenciou a raiva, como que ele vivenciou os relacionamentos, como que ele vivenciou situações de reclamações e queixas. Então, há vários exemplos ali no Novo Testamento, na vida de Jesus, de como nós podemos nos espelhar nele, termos como modelo aquilo que nós também vivenciamos aqui, encarnados, e como seria se nós tivéssemos aqui orientação de Jesus. As orientações já estão na forma como ele lidou com isso, quando ele estava aqui na Terra. Quando ele diz isso, ele falar para nós vivenciarmos sem queixa e sem discussões, é que aquela queixa e aquela discussão muda alguma coisa? Vamos olhar para as nossas experiências mesmo, para as nossas experiências. Se lá no meu trabalho, eu vivencio no meu trabalho com uma pessoa difícil, né? Uma pessoa de personalidade difícil, uma pessoa que você pede para ela fazer uma coisa e ela faz outra, ou ela vai atender uma pessoa de forma ríspida e você já explicou 10.000 vezes e ela continua fazendo uma pessoa difícil, E aí você sai dali, chega na tua casa e vai reclamar para a tua mulher ou vai reclamar para o teu marido. Isso muda alguma coisa? Faz com que essa pessoa, no outro dia, tenha uma personalidade um pouco mais amável ou melhor? Vocês já vivenciaram isso? Se mudou alguma coisa? Ou o trânsito abençoado de Rio Preto, né? Nós temos aqui um trânsito abençoado, a gente está lá no trânsito, acontece alguma coisa que nos desagrada, né? Não só nós como Código de Trânsito, desagrada. E aí nós soltamos aquelas reclamações e aquelas queixas, né? A gente fala algumas coisas tão lindas, né? De se falar, a gente fala ali algumas coisas, né? E o que a gente fala ali, a raiva que a gente sente, tudo aquilo, muda o que aconteceu no trânsito? Não muda o que aconteceu no trânsito. Mas sabe o que muda? A vibração. Sabe o que muda? As companhias espirituais que estão próximas a nós. Porque quanto mais alta é a tua frequência, mais elevada é a frequência das pessoas que estão te acompanhando. Quanto mais baixa é a tua frequência, quanto mais baixa é a tua vibração, mais baixa é a frequência das pessoas que possam se aproximar de você, dos espíritos que se aproximam de você. É isso que muda. Porque o fato em si não muda. A situação em si não muda. Pelo contrário, ela pode piorar. E por que ela pode piorar? Ela pode piorar pelo calor da emoção que você traz quando você se queixa, quando você murmura e quando você reclama, e também pelas emoções que vêm desses espíritos que estão acompanhando ou que se aproximam mediante aquela vibração que se baixou e aquela frequência que baixou. É isso que muda. Portanto, quando Jesus diz para fazermos tudo sem queixas e nem discussões, é uma lógica perfeita. É a lógica perfeita de que não vai mudar nada, não muda o fato, não muda nem em você, o que você sente, nem no outro, nem o fato em si, e piora por conta disso que a gente acabou de conversar. Sabendo então o que Jesus nos disse lá em Filipenses, sobe um pouquinho, Sérgio. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Pode baixar. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável. Vamos subir um pouquinho? Lá para cima. É indispensável. Mais para cima. O anterior é isso, 3. Por favor.
É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É tamanha a gravidade do processo, além das reclamações e das queixas, mas da murmuração. E o que vem a ser murmuração? Aquela coisa que, mas eu estou nesse trabalho há mais de 20 anos, exemplo. Eu estou nesse trabalho há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, nada muda, mas faz 10 anos que você está murmurando. Mas o meu casamento é sempre ruim, onde você vai, você às vezes fala que o marido isso, que o marido aquilo, a mulher isso, a mulher aquilo, ele tem aquele comportamento, ele tem aquela mania, você tem aquela queixa. Mas faz 10 anos, faz 15 anos que você está falando da mesma coisa, do mesmo comportamento, você está murmurando. E a murmuração, ela é tão grave porque ela é esse pequenininho, essa coisinha que você faz que parece inofensiva, mas você faz todos os dias de forma sistemática. Você fica murmurando. Você fica encontrando coisinhas e falando dessas coisinhas todos os dias. Aí você chega num lugar, num ambiente público, no SUS ou em qualquer serviço público, e aí você começa, tá vendo? Aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Olha lá, tá vendo? Esse atendimento ruim, esse governo é ruim, isso aquilo é ruim, isso aquilo, isso... E pior ainda é quando você senta perto de alguém. Porque você senta perto de alguém, é uma coisa que é assim, que nem chips, não dá para comer um só. Quando você começa a reclamar e a murmurar e está perto de alguém, a pessoa já começa também a murmuração dela e a reclamação dela. Se tiver um terceiro, também potencializa, né? Potencializa a 3, aquela pessoa também já começa a reclamar. As reclamações do segundo e do terceiro já são maiores do que a sua. Então, se você está ali reclamando, porque aqui não tem atendimento, não tem vaga, não tem isso, o outro já vai dizer, e o outro que morreu na fila? E o outro que aconteceu não sei o quê? E lá na minha cidade que não sei o que aconteceu? Vai potencializando e vai piorando. É isso que é o enraizamento das queixas e das reclamações. E aqui quando ela diz que é indispensável conservar-se em guarda contra os acumuladores de energias destrutivas, está muito claro que nós não estamos falando só daquilo que prejudica a nós, mas o fato de você murmurar de forma constante, sistematicamente, e ainda aglomerar-se com outras pessoas, no sentido de estar reclamando e murmurando, são energias destrutivas, de maneira geral, que influenciam de forma perniciosa todos os lugares de luta do planeta. É aquela famosa máxima que nós utilizamos. Quando você faz a sua parte, você já ajuda a mudar o todo, mas também quando você não faz a tua parte, quando você murmura, você também ajuda a prejudicar o todo. Você colabora para que essas energias destrutivas não estejam só em um ambiente, mas elas se potencializam por todos os lugares do planeta. Elas encontram lugares férteis em todos os lugares do planeta. É preciso ter muita atenção no nosso comportamento, na nossa mente, na nossa forma de pensar, sentir e o que nós falamos, como nós expressamos. Pode passar, por favor. É fácil identificá-los, os murmuradores, os reclamadores, os queixosos. Para eles, tudo está errado. Nada serve, não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma, sempre tem alguma coisa para... Eles dizem, né? Os mais desenvolvidos dizem, sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar, mas aquilo que ele está dizendo que sempre tem para melhorar é uma reclamação, é uma murmuração, é uma queixa. Há diferença. A diferença entre você colocar a sua opinião e uma sugestão de melhoria com amor, com cuidado, com fraternidade, isso é muito diferente de reclamação, de queixa e de murmuração. É um salto gigantesco de diferença. Seu verbo, o verbo do murmurador, é irritação permanente. Sempre tem uma coisa que irrita, que está fora do lugar, que não está legal. Suas observações são injustas e desanimadoras. Aqui já começamos uma grande diferença entre pessoas que fazem uma pontuação, como eu disse, com amor, com fraternidade, com atenção, sugestão de melhoria. A pessoa se coloca como ativo naquele movimento. Olha, o banheiro aqui está sujo. Você tem aí um pano para eu ajudar a limpar?
É diferente de você sentar no lugar e já conversar com outra pessoa. Tá vendo como aquele banheiro está sujo? Toda vez que eu venho aqui, aquele banheiro está sujo. É um absurdo. Ninguém limpa. Não contrata ninguém para limpar. Olha a diferença. Lutemos, quando estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Pode descer um pouquinho. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Aqui, a Joana está nos dizendo sobre o que é remédio. O remédio é paz, alegria e um otimismo com atitude. Ao contrário dos murmuradores, dos reclamadores e dos queixosos, que não trazem atitude de alegria, de fé e de otimismo. E nós precisamos saber diferenciar isso em nós. Quando é que nós estamos apenas reclamando, apenas nos queixando, apenas murmurando, e quando é que nós estamos agindo com otimismo, paz e alegria, no sentido de modificar aquela situação que, por vezes, pode não me parecer agradável. No entanto, há de se lembrar também que nem sempre nós podemos mudar as situações que não nos parecem agradáveis. Ainda assim, como Jesus disse na Bíblia, eu coloquei aqui no começo, ainda assim, temos que agir sem reclamações, sem queixas e sem murmurações, porque nós precisamos aprender a confiar. O que é a fé, se não acreditar naquilo que você não pode ver e confiar nesse amor que você sente e que você não pode ver nem tocar? Confiar. Entregar-se a esse amor que você não pode ver nem tocar. Ora, se você tem fé, se você acredita, confia nesse amor que você não pode ver nem tocar, mas você sabe que existe, por que reclamar, murmurar e se queixar? Se você confia nessa providência divina, se você confia nesse amor que está com você. Faz sentido? É essa reflexão que nós temos que fazer quando estamos vivenciando situações que não podemos mudar, que estão nos incomodando de alguma maneira, nos irritando, nos apequenando. Olhar para essa situação e ponderar. Essa situação é da minha jurisdição, é da minha capacidade, é da minha competência modificá-la com o meu próprio comportamento? Se sim, vamos fazer alguma coisa para isso. Se não, aí está o seu modelo de fé. Se há uma situação que incomoda, que irrita e que traz algum prejuízo para você e você já observou tudo em você e não está na sua alçada mudar, cabe a você confiar. Confiando, então, não temos reclamações ou queixas ou murmurações. Pode passar para mim, por favor. Com reclamações, corremos o sério risco de afastar pessoas do nosso convívio, sejam elas próximas ou não. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Essa aqui está na Revista Espírita. Por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes eu recebo no consultório pessoas, mães, familiares, que dizem assim, eu reclamo com ele todo dia, porque ele tem que arrumar a cama, ele tem que comer direito, tem que fazer regime, ou outro, eu reclamo todo dia, porque trabalha e não trabalha direito, tem que aprender. Por isso que eu reclamo todos os dias com ele. Mas eu reclamo todo dia porque o dirigente espírita tem que saber fazer isso, é obrigação dele saber fazer isso ou saber fazer aquilo. Então, na nossa vida, tem muitos exemplos e situações em que nós, em algum lugar, movidos por um ego, por uma vaidade, a gente acredita que se a gente ficar reclamando com aquela pessoa que a gente ama, ou com aquele lugar que a gente ama, ou com aquela figura que a gente gosta, vai funcionar. Eu reclamo tanto com ele porque eu amo ele, porque eu quero que ele mude, eu quero que ele se transforme, por isso que eu falo todo dia, eu reclamo todo dia. E aqui nós temos claramente, as reclamações não aproximam as pessoas. Pelo contrário,
Porque quem foi que disse que isso é uma representação de amor? Isso, na verdade, é apenas o seu ego dizendo para você mesmo que aquilo é uma representação de amor. Mas o amor é paciente, é justo. Vai lá e lê Coríntios 13 para ver como que é o amor. Se o amor traz algum ensinamento de ficar todo dia reclamando da pessoa, ou reclamando do que a pessoa faz. E as pessoas fazem isso todos os dias, e aí vem e diz que eu faço isso por você porque eu te amo. E a pessoa está se afastando cada vez mais. E você está perdendo a pessoa cada vez mais. Porque só o amor cura e liberta. E esse comportamento não é um comportamento que diz respeito ao amor propriamente. Ele está dizendo respeito a outras emoções que você venha sentir em relação àquilo. Até mesmo de tentativa de impor autoridade sobre o outro. Veja, as suas reclamações, ainda que sejam com amor, ainda que você ache que está fazendo o melhor pela pessoa, jamais acrescentarão nenhuma só grama de simpatia por você. Isso é muito importante a gente sair daqui com isso aqui no coração, porque eu tenho certeza que isso vai mudar muitas relações. Relações que muitas vezes são pautadas por esse comportamento que em algum momento alguém diz que é certo, que é essas reclamações para que o outro melhore, porque eu o amo. Subir um pouquinho. A reclamação parte de um estado de espírito de indignação, revolta, por algo que julgamos não estar correto ou que não mereçamos. Ela vem nos lembrar que temos direitos e deveres. Reclamar, portanto, pode ser algo justo, desde que não se torne um vício. A reclamação deveria ser a nossa opinião sem procurar culpados. Reclamação sem propostas factíveis de solução é o mesmo que fazer fofoca. Só traz desconforto e não nos conduz a caminho algum. A reclamação traz consigo uma energia negativa que, se acumulada ao longo de dias, vai ficando mais e mais espessa e contagiando todo o ambiente em que nos encontramos, infestando a psicosfera. Nós temos uma psique, tá? Nossa psique é composta por consciente, inconsciente, subconsciente, entre outras coisinhas mais. E além da psique de cada um de nós, aqui nesse grupo formou-se uma psicosfera, que é momentaneamente a união de todas essas psiques. Todas essas psiques reunidas aqui agora estão com pensamentos e também produzem sentimentos. Esses pensamentos todos produzem essa psicosfera. Veja, se nós temos pessoas reclamando, pessoas murmurando, pessoas se queixando, todas essas pessoas estão vibrando nessas queixas e nessas reclamações. Nós formamos, então, uma psicosfera, e aqui é que deixa bem claro, essa psicosfera é contaminada. Que tipo de psicosfera nós desejamos? Para você entender um pouco mais, psicosfera é como se fosse o ambiente, tá? Como se fosse o ar aqui que nós estamos respirando. Todo mundo está respirando esse mesmo ar. A psicosfera, todos nós estaríamos expostos a um tipo de pensamento, a um tipo de vibração. Então, se temos muitos reclamadores, queixosos e murmuradores, nós estamos contaminando e infestando a nossa psicosfera dessa vibração que é muito baixa, dessa frequência que é muito baixa. Mas quem pode mudar? Cada psique presente na psicosfera. Então, não é algo mandatário, né? Não se pode fazer isso, mandar o outro fazer. Cada um é responsável pela sua psique, por educar a sua psique, e assim, cada psique, com a sua reforma íntima, fazendo a sua reforma íntima, nós estaríamos mudando a psicosfera. Mudando a psicosfera, cada vez mais nós teremos um ambiente de vivência e de convivência mais harmônico, mais amoroso. Se sua psique está emanando e vibrando em amor, em alegria, em paz, é isso que você forma na psicosfera, junto com outras pessoas que também estejam nesse mesmo movimento. Então, você, junto com os outros, faz a psicosfera, mas não adianta esperar do outro. Temos que fazer a nós mesmos primeiro. E aí, fazendo, nós estamos fazendo junto com o outro. E como que esse movimento acontece? Quando você senta ao lado de alguém e essa pessoa começa a reclamar, você tem que ser o vetor de mudança desse ambiente de reclamação.
Ao ouvir uma reclamação, você tem que colocar palavras de amor, palavras de paz, palavras de esperança. Você tem que transformar a psicosfera. Então é muito simples a gente chegar em ambientes que tem reclamação, até festa de casamento, festa de aniversário. Chega numa festa de casamento, a pessoa foi convidada, é convidado. Aí você senta na mesa, né, porque te colocaram naquela mesa, e a pessoa começa a reclamar do buffet, não sei do que, da decoração, não sei do que, não sei do que. Você está na mesma mesa, você que está ouvindo isso aqui hoje, você tem que se sentir responsável por mudar a psicosfera. Você está num casamento. Você está numa festa no aniversário, ou você está numa reunião de networking, ou numa reunião em algum outro lugar, e você senta do lado de alguém, a pessoa começa a reclamar, você tem que se sentir responsável por mudar aquela psicosfera. E como que você muda? Você vai mudar de assunto. Traz um outro assunto que possa mudar aquela frequência, mudar aquela vibração. Pode mudar para mim, por favor. Dessa maneira, evite estar se lamentando acerca dos acontecimentos da sua estrada terrena. Você já sabe onde elas deverão conduzi-lo. Você deve admitir que o próprio indivíduo é responsável, consciente ou inconscientemente, por tudo o que se desdobra em seu caminho terrestre. É a lei do merecimento em plena ação, exigindo trabalho transformador para a vida. Eu gosto muito de falar para público espírita, porque o público espírita sabe que escolheu o que está vivendo, né? Se não sabe, eu estou dando essa notícia. Tipo, agora, né, que você, provavelmente, você fez uma programação, uma escolha, né? Você tinha responsabilidades e aí você optou por vir cumprir essas responsabilidades. Você pediu muito por isso. Você pediu encarecidamente por isso, implorou por isso, que você está vivendo aqui agora. Então, reclamar, se queixar e murmurar para o público espírita não faz sentido, né? Não faz sentido porque você que quis, né? Você que quis, você que escolheu. Então, como é que você agora está reclamando? Você escolheu casar com essa pessoa. Você tinha alguma coisa para cumprir aí com essa pessoa. Você escolheu essa profissão, porque você tem algo a cumprir aí com essa profissão. Você fez essas escolhas. Você escolheu. Então, por que reclamar e se queixar e murmurar? Não faz muito sentido, né? Você é responsável, consciente ou inconsciente, por tudo que se desdobra em seu caminho terrestre. Aí só pode acontecer o que a gente conversou um pouquinho antes, né? Só pode piorar. Pode subir um pouquinho. Portanto, deixe a reclamação fora da sua vida. Não reclame, agradeça e ore. Reclamar não vai resolver o seu problema, sua fé e atitudes, sim. Não é fácil, eu sei. Não é fácil, eu sei. Mas nós precisamos, pelo menos, exercitar com muita, muita vontade de dar certo. É sobre isso. Porque nós estamos aqui para aprender mesmo. Mas nós precisamos ter consciência de que somos esses aprendizes e aprender todo dia. Porque também não dá para a gente ficar, mas isso aí é muito difícil, vou fazer não. Ah, mas é tão difícil não reclamar nesse mundo que está tão terrível, tão caótico. Ah, não dá. Não dá para você ter essa atitude. É difícil, mas nós precisamos exercitar todos os dias, tentar todos os dias. Só por hoje não, só por hoje eu não vou reclamar, só por hoje eu não vou murmurar. Coloca post-its em volta de você, coloca alarme no celular para te lembrar, coloca mantras, frases para lembrar você de não reclamar, de não se queixar. Igual tem aplicativo lembrando de beber água. Faz você um movimento na sua vida para te lembrar de parar de reclamar, de murmurar e de se queixar. Vigie as suas palavras. Busque exercer o domínio próprio. Não reclame nem discuta por qualquer motivo. Pode subir, por favor. Dessa maneira, esse já foi. Também. Tá voltando, né? Vamos. É já para treinar para a gente não reclamar, hein? Olha aí, a oportunidade está aqui. Pode descer mais um pouquinho, amigo?
Mais um. Tá quase. Cuidado com a influência. Se você convive com pessoas que reclamam muito, pode descer, você poderá adquirir esse mau hábito. Porque nós, seres humanos, nós somos iguais camaleões, né? É camaleão, né? Aquele que muda de cor, né? Ele muda de cor no meio da floresta para se proteger, né? Agora nós, eu não sei por quê. O que a gente tá perto das pessoas, daqui a pouco tá falando igual. Eu sou de Brasília, minha família é nordestina. Eu não nasci no Nordeste, mas eu falo com sotaque nordestino. Será por quê? Porque minha família, eu não nasci lá, nasci em Brasília. Mas convivendo, eu sou influenciada pelo sotaque desde sempre. Eu moro em São José do Rio Preto desde a pandemia, mas eu continuo falando assim. As pessoas, você é baiano, você é paraibano, fala todos os estados do Nordeste, né? Não, não sou. Mas você vê a influência, porque eu continuo convivendo com a minha família, graças a Deus. Então, a influência. Você pode se influenciar por qualquer pessoa e qualquer coisa. Nós, seres humanos, somos assim. Então, por isso que orai e vigiai. Nós temos que estar atentos, porque você não sabe exatamente em que momento você é influenciado. Depende muito de quando você baixa a guarda. Eu não estou falando de influência só de encarnados. Eu estou falando de influências de encarnados e desencarnados. Vamos subir, amigo. Tente ser você um bom influenciador. Isso que a gente já combinou aqui hoje. Faça a diferença. Tente edificar e mostrar algo de positivo às pessoas, para a gente mudar a psicosfera. Caso não tenha nada de bom para dizer a alguém, melhor coisa, fique em silêncio. Demonstre bondade e gentileza, mesmo aquele que te ofendeu. Também dificílimo. Sei também. Recebo lá no meu consultório, a pessoa fala, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo, tá certo, ele fez tudo isso, é tudo errado. Mas minha filha, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Tem que perdoar. Tem que chegar num ponto de perdoar. E como que vai chegar? Exercitando todo dia, não é do dia para a noite. Não é assim, é um processo. Mas tem que fazer o processo. Vai fazendo todo dia um pouquinho, que chega lá. Vamos finalizar. Acho que foi, né? Foi. A Joana diz mais alguma coisa que é muito importante, que ela diz o seguinte: cada reclamação, cada murmuração e cada queixa está comprometendo as suas moléculas celulares. E não está escrito aqui. Quem está procurando, não está. Já finalizamos aqui. Cada molécula celular. A Joana diz, em seu livro, Seu Eu Superior, ela diz exatamente que nós produzimos as nossas doenças com aquilo que nós pensamos e sentimos, porque tudo que nós pensamos e sentimos está movimentando o nosso ser biológico, o nosso ser físico, químico e biológico. Ou seja, quando você está se queixando, reclamando e murmurando, você está fazendo mal para você. Não só na sua psique e na psicosfera, mas no seu corpo, no seu próprio corpo. Além dos sentimentos de ressentimento, mágoa, ódio, tristeza, frustrações, inveja, todos esses sentimentos que são de baixa frequência, que são de baixa vibração, as murmurações, reclamações e queixas também são de baixa vibração, ou seja, todos esses estão, de certa forma, prejudicando o seu organismo biológico. Porque o nosso organismo biológico não foi feito para isso. Nosso organismo biológico foi feito para amar. Para sentimentos de alta vibração. Se não agora, que possamos treinar, exercitar para chegarmos a esse dia. Que todos vocês, todos nós, possamos sair daqui essa semana, viver uma semana sem queixa, sem reclamação e sem murmuração. É o meu desejo profundo. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade e que sejamos nós vetores de esperança e de confiança por aí afora. Gratidão. Muito obrigado, Juliana. Gratidão, viu? Deixa eu pegar uma. Fique à vontade.
Então vamos fazer a nossa preparação para os passes. Fechando os olhos novamente. Buscando sentir todo o ambiente que nos envolve. Buscando, como fazemos todas as semanas, as reflexões do aprendizado, do conhecimento nos passado nesta noite, que a nossa companheira nos trouxe, nos faz refletir profundamente sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas ações, como agimos, mas principalmente como reagimos diante das dificuldades, dos obstáculos, dos ambientes onde nos encontramos. Porque reclamar é clamar 2 vezes. Murmurar é clamar 2 vezes. Então veio nos alerta nesta noite para que cada vez mais possamos estar atentos aos nossos pensamentos, às nossas ações. O que queremos vibrar para nós mesmos e para o ambiente onde nós nos encontramos. Porque todos nós temos a condição de melhorar, seja qual for o ambiente que se encontramos. Começando primeiramente dentro do nosso lar. E assim vamos mantendo o nosso silêncio verbal, silêncio mental, mantendo-se em sintonia com a espiritualidade amiga que se faz presente, aguardando ser chamado para o passes. E assim o fazendo, estaremos mais receptivos para o momento de receber. Rogamos a Jesus, a Deus em sua misericórdia, que continue nos envolvendo no decorrer dessa semana, em paz e harmonia. Que assim seja.